Boa noite a todo mundo. Bem-vindos ao Acervo Comentado, que é um programa público de encontros e conversas aqui da Mostra Histórica do Vídeo Brasil. A gente está muito feliz de receber dois artistas pioneiros, videomakers, Éder Santos e Lucas Bambosi. Eu vou apresentar rapidamente. Éder Santos começou a experimentar com imagem eletrônica e outros meios na década de 80, introduzindo ruídos, interferências e o que ele chamava de defeitos especiais. É um dos artistas mais premiados do Vídeo Brasil e estreou em 84 e, em seguida, irá participar de 16 edições. Suas obras hoje são parte de algumas das principais coleções de arte no Brasil e do mundo, como MoMA e Pompidou. O Lucas Bambosi é artista multimedial, doutor em arquitetura e urbanismo, com uma pesquisa sobre o conceito de espaço informacional. E depois ele vai falar um pouco também sobre isso. Participou de curadorias e da criação de festivais multimídia, como o Festival de Arte e Mídias Móveis. Seu mais recente longa-metragem, titulado Lavra, de 2021, aborda os impactos da mineração na paisagem de Minas Gerais. Ambos são mineiros. Agora a gente vai ver alguns trechos desses filmes e depois vamos conversar com eles. Obrigada. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em via de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu ventre encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis por 2021. Je ne sais pas très bien ce qui m'arrive lorsque je suis nue. Peut-être que cette chose nerveuse diminue un peu. Alors je me sens vulnérable à l'air froid du climatiseur. Peut-être je réussis à avoir une vision panoramique. La vision panoramique s'obtient plus facilement lorsque l'air est froid. La barrière de verre limite la vue au dehors. Les monuments des hommes sont en travaux. Tous doivent être prêts en 1992. Année désignée pour traiter de l'environnement. Je pense que nous sommes concernés par cette rencontre. Je pense que nous sommes tous concernés par cette rencontre. C'est la même phrase pour chacun. Peut-être que la barrière de verre est une lentille. Peut-être une lentille de contact.
Gente, obrigada de novo por estar aqui. Infelizmente, são só trechos dos filmes, mas eles estão quase todos na videoteca do espaço. Eu queria começar a passar a palavra para o Lucas, que vai apresentar um pouco cada uma dessas obras. Acho que isso faz parte de uma conversa prévia com Alessandro e o Eduardo Jesus sobre, né, que trabalhos, que trechos escolher. Então, eu tive um pouco de influência na escolha dos seus trechos também. E eu vou explicar por quê. Eu acho que a ideia era comentar um pouco o nosso cruzamento, né? Claro que a gente já conhecia o Éder antes de ter feito essa colaboração com Mentiras e Humilhações, que é de 1988, mas nessa colaboração eu descobri muita coisa fazendo essa colaboração, porque o Éder trabalhava numa estrutura de estúdio em que ia se somando a edição. Um trabalho de edição não era um trabalho de busca de material em fitas, era uma relação entre o material já pré-gravado e coisas que eram inventadas ali no estúdio, né? Muitas delas eram inventadas. E essa invenção, para mim, foi uma descoberta. E descoberta assim, de poder segurar o projetor de o Super 8 enquanto ele estava reproduzindo, queimar o fotograma literalmente, queimar o filme literalmente, usar uns apetrechos ali daquelas bolhas de sabão, coisas de uns souvenirs que vendiam em Ouro Preto, né, umas coisas assim. E essa coisa nervosa, eu vou ser bem sucinto para a gente ter. E essa coisa nervosa foi um outro trabalho do Éder que me marcou e direcionou muito do que eu passei a fazer, então, que é uma mistura assim de um pensamento meio punk rock, né? Um pensamento assim de música potente com trabalhar o ritmo dessa música, trabalhar um ritmo de montagem, subverter esse ritmo, às vezes negar a música isso em confluência, em buscando um diálogo com o próprio meio. Ou seja, o trecho que a gente viu ali é bem elucidativo nisso, porque vem uma personagem e fala de uma forma metafórica sobre ver, olhar, visão panorâmica, e gera uma certa confusão se ela está falando do vídeo que a gente está vendo, se ela está falando da imagem em si, ou se é uma espécie de um delírio, né? Uma certa alucinação, assim. E essas alucinações são muito presentes nesse vídeo, no Essa Coisa Nervosa e outros. Mas eu acho que essa coisa nervosa reúne aquilo que a Alessandra mencionou ao apresentar o Éder, que é esse enfrentamento, o encanto com o defeito especial. E que ali são defeitos, às vezes, do Super 8, ou às vezes é um vídeo simulando Super 8, ou às vezes é um Super 8 flicando, mudando o sinal vertical, como uma televisão antiga, né? São os ruídos, os sinais analógicos daquele momento, né? E aí eu escolhi o Aqui de Novo, porque quando foi introduzido o digital, acho que muitos de nós nos perguntávamos, né, o que a gente vai fazer com o ruído agora, uma vez que o digital é menos afeito ao ruído, né? Que às vezes o ruído no digital ele simplesmente elimina o sinal, ele elimina a possibilidade de continuar vendo com algum defeito, né? E esse vídeo Aqui de Novo, ele se inicia e está ao longo de todo ele com um defeito digital, que é um defeito muito conhecido de quem usou mini DV, DVCAM, que é uma incompatibilidade entre
a câmera que você gravou e o player, ou às vezes uma câmera que caiu, o cabeçote desalinhou e a fita não roda mais direito. Então eu fiquei muito satisfeito quando eu consegui usar um defeito digital. E o título se chama Aqui de Novo, um pouco em função disso, de trabalhar os defeitos de novo e de trabalhar um tipo de ritmo, um tipo de pensamento que estava muito presente nos vídeos do Éder. Então, Aqui de Novo, eu nunca falei isso para ele, mas é um vídeo tardio, assim, 2003, mas que faz referência a essa série de vídeos que final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que eu passei a fazer também, mas o Aqui de Novo ele é meio temporão, assim. E o tempo não? Não, Aqui de Novo não. É um vídeo, eu estava morando na Inglaterra e fui trabalhar com material que eu tinha de arquivo e estava muito interessado, estava desenvolvendo uma pesquisa sobre vigilância, controle, sistemas pervasivos, privacidade, né? Então é um vídeo sobre essa privacidade. Ele vai escalando na relação que a gente vê ali de ir gravando a cara das pessoas, a câmera vai se intrometendo nas pessoas. E só um comentário, me parece, porque todos esses vídeos são marcados por essa montagem em abismo, que é uma montagem que parece que tem um quadro dentro do quadro, não é horizontal, mas vai em profundidade. Isso também o Edu comentou que é claro que eu vi todos os seus trabalhos com um olhar, pensando muito na edição, porque eu acho que vocês dois, enfim, têm essa característica de inovar muito na edição, e esse Aqui de Novo tem a janela na janela na janela, me parece como um manifesto dessa montagem do quadro dentro do quadro. Boa, Alessandra, porque o tempo não é recuperado. Quando a gente vê ali na versão instalação, é quase como se fosse devolver para o espectador a possibilidade dele editar, dele não tanto em profundidade no abismo, mas espacialmente. Ele se aproxima da imagem que mais lhe interessa, né? Ou tem um conjunto, né? Eu acho que era isso que eu queria. A gente viu 2 trechos, uma versão que é o DVD-ROM, que é uma versão que era totalmente obsoleta hoje. Não há formas nem de emular essa reprodução desse DVD-ROM, porque ele era de um sistema operacional Mac, antes da Intel, que era qualquer era o Motorola, né? Processador Motorola, não há, ele ficou, não funciona mais, né? E a versão instalação ela continua sendo reproduzida. Então a gente viu um trecho dessa versão interativa, que é em resolução pequena, baixa, assim, né? E a versão instalação. Sim, que eu ia te perguntar, mas porque muda completamente o conceito. O DVD, né? Agora se perdeu, mas era essa possibilidade de criar, do espectador criar suas passagens. E na instalação é tudo uma explosão desse vídeo no espaço. E é muito mais parecido com o que vocês dois talvez estão fazendo agora, que é um tipo de trabalho instalativo mais cinematográfico, como eu penso no Pilgrimage, no seu... Enfim, e também em Lavra e Solastasia, enfim, que é também um trabalho onde se perde essa ideia de edição e vocês recuperam os planos mais longos e mais cinematográfico, a paisagem de ambos de Minas e essas questões mais políticas. E eu queria perguntar como entrava, enfim, se vocês quiserem comentar sobre isso também, se vocês acham que mudou a ideia de o uso de edição que vocês fazem agora, e como a política entrava na década de 90, e depois da ditadura, nessas micronarrativas, enfim, que eram filmes poéticos, que saíam um pouco da questão política direta, mas eu queria saber se tinha uma abordagem política que entrava mais no cotidiano, uma política das pequenas coisas.
enquanto agora são filmes declaradamente mais políticos. Alô, tá. Peraí, deixa eu ver. Tem que ligar, né? Alô. Oi. Bom, agradecer primeiro, mais uma vez aqui, no VB, agradecer Solange e todo mundo que me convidou mais uma vez para estar aqui. E, bom, podemos falar um pouco do processo, que eu acho que tem a ver com política, na verdade, porque eu acho que poder fazer alguma coisa nos anos 90, nos anos 80, já era uma questão política, né? Você conseguir produzir alguma coisa que não fosse o cinema, que não fosse a coisa que tinha que ter dinheiro para fazer, e a oportunidade de usar o vídeo, e da maneira que a gente, igual o Lucas estava falando, a gente construiu uma maneira de fazer imagem. E eu acho que a minha primeira coisa, que são essas imagens que são todas falsificadas, vamos dizer, que eu não gostava da imagem do vídeo. Nunca gostei dessa imagem eletrônica, e tentei de todas as formas fazer ela parecer que ela não era aquilo que você estava vendo. Então, acho que aí são essas coisas que o Lucas está falando, assim, colocar uma câmera junto com um vídeo que está passando, filmando uma luz de projetor, filmando uma coisa, para tentar fazer isso não parecer o que era. Então, acho que isso é a política mais forte que a gente fazia, que era fugir da televisão que dominava tudo e que poucas pessoas tinham esse lugar, tinham acesso, poderiam entrar com alguma coisa. Daí a importância, né, do Vídeo Brasil, que começou a mostrar, e no princípio eram as pessoas aí fazendo jornalismo também, né, que era o Marcelo Taz, que era Olhar Eletrônico, essas coisas todas. Depois foi tendo uma mudança. E já lá nas Minas Gerais a gente nunca teve televisão, né? Até hoje a gente não tem uma televisão. Estou com 60 anos e até hoje Minas não tem uma televisão, não faz uma televisão dela. Então a gente começou a fazer uma outra coisa, né? Competindo ali com as outras mídias, até com festivais de cinema. O Lucas fez parte de um festival que chamava Fórum BHZ, que foi uma coisa super importante que aconteceu em Minas, né, para mostrar essas produções. Acho que essa é a minha resposta mais para a parte política. De hoje, a gente está super envolvido com a mineração mais do que nunca, né? Porque eu nem pensava, quando eu fiz o Pilgrimage, que aquilo tudo ia virar lama, né? Então, já era uma lama, mas a gente não esperava que a barreira fosse rompida, né? Já era daquele jeito que já não era legal. Imagino o que virou depois. Eu acho que a minha observação para complementar, né, para não apenas reiterar, mas num campo mais macro, acho que dá para observar que esses vídeos foram produzidos num momento de final do regime militar, de abertura e de uma perspectiva, né, de uma Constituinte de 88 que se colocava num horizonte democrático e que a gente ainda se inspira nela, tem orgulho dela hoje. Quando mexem com ela, tem acontecido coisas ruins. Então, os anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, é um ambiente de uma suposta trégua política. E essa suposta trégua permitiu, acho que,
uma imersão em poesia, em poemas, em narrativas pessoais, narrativas mais íntimas. Isso conflui também com meios mais acessíveis. O VHS se tornando acessível, o Hi8, e no final dos anos 90 o Mini DV, que formatos que mais afeitos a essa intimidade, mais afeitos a essa proximidade de falar de si, de lucubrações mais íntimas, né? E eu vejo isso como ciclos, assim, né? Tenho visto nos últimos 2 anos filmes, inclusive entrando em cartaz com essa perspectiva que de alguma forma remontam a alguma espécie de um falar mais prosaico, um falar menos de uma política, menos da urgência, né? Porque acho que é o contexto que leva a essa urgência. Será que não foi um pouco a pandemia que voltou a intimidade também, né? Um olhar para si, um dentro de casa, uma possibilidade de leitura, de sonho, né? Mas, ao mesmo tempo da pandemia, a gente tinha uma macropolítica horrível lá fora, né? Então... Sim, mas acho que as pessoas tiveram tempo de pensar nas questões. E a televisão parou também, né? Até a televisão parou. Pois é. Na pandemia, não tinha mais novela, estava passando reprise, estava todo mundo produzindo em casa mesmo. E a gente produziu uma série que chamava Quarentemas, que dava para os atores um tema, eles filmavam em casa e a gente montava e saía na internet. Então, assim, mudou muito essa história aí da produção, né? Todo mundo produzindo em casa mesmo. Voltou um pouco esse olhar dos anos 90, intimista. E eu queria perguntar para o Éder a relação com a música, porque eu gosto muito do Wakti, que é um vídeo que participou de uma das primeiras edições do Vídeo Brasil, de 87, eu acho. Falar nisso, a gente acabou de terminar um documentário sobre o Wakti. Que lindo. Que vai passar no canal Curta. E aí tem a parte do bolero, que mudou também muita coisa na história deles lá, e foi por causa mesmo desse... Bom, 2 vídeos, né? O Lucas colocou aqui, o Mentiras e Humilhações, me fez trabalhar com o Stephen Vicello, bom, começou com... O Lucas foi aluno da John Log, que é uma artista de vídeo, né, contemporânea do nome de um Pike, que foi parar em Belo Horizonte. Ele era aluno dela, ela me convidou para levar os vídeos para Nova York, e aí quando eu levei o Mentiras e Humilhações, ele entrou para ser distribuído, para passar na TV, e aí teve que trocar uma música, que era uma música que o Lucas tinha colocado, que era do quem que era? Do Brian Eno. Aí o Stephen falou, não, você não pode, eu faço uma música para você. Aí ele fez essa música e nunca mais parou de fazer música para mim até hoje. Então, que sorte. E o Wakti, quando eu fiz o bolero, eu conheci o Paulinho, e daí a gente trabalha também juntos até hoje, fizemos várias coisas aí no Vídeo Brasil. E o vídeo era parte da performance, ou era um vídeo musical? A ideia era fazer um vídeo com um grupo que não era muito conhecido, ninguém conhecia muito, de Belo Horizonte, que era o Wakti, e era fazer um vídeo. Aí fiz esse roteiro, virou videoarte. E você... um videoclipe de música instrumental, que era uma coisa bem rara também, que ninguém fazia clipe de música instrumental, né? E vocês inventaram, vocês construíam os instrumentos? Não. O Wakti tem os instrumentos, eu fiz eles mudarem o instrumento. Porque eles tocavam numa bacia de lata, bacia de lavadeira. E aí eu vou filmar, era a cabaça entrando e saindo d'água. Eles fizeram umas bacias de acrílico para eu filmar.
E eles começaram a usar isso como substituíram. Então, assim, isso fez parte dos instrumentos que eles já tinham. Eu estava vendo uns depoimentos e o Stephen Wittiello falou que, porque ele fez performances multimídia nos anos 90, também no Vídeo Brasil, Sim. que ele considerava naquele momento o vídeo como uma trilha para performance musical. Então, tinha muito essa sinestesia, né? O Janaúba foi feito assim também, com ele. E o Janaúba... Gostei. Teve uma criança. Uma trilha. E o Janaúba, você costuma fazer várias versões do mesmo trabalho, né? O Janaúba agora virou uma... Agora não, mas... ele virou uma videoinstalação. Já tem o quê? A primeira versão de videoinstalação foi na Noruega, que eu fiz, eu acho, 2017. Um vídeo de 93 que não era vídeo. Ele começou com uma performance de música do Stephen tocando, e eu fiz as imagens para passar ao vivo. E ele tocou 5 minutos. Depois eu resolvi fazer um vídeo de 20 minutos. E agora é uma instalação. Deserto, o que é o deserto? Não, Janaúba mesmo. Que tá lá em Vitória. Aqui não mostrei ainda. Mas já na minha retroativa aí, está na segunda. Foi BH, agora Vitória. E vamos ver se a gente consegue trazer para cá, né? Para São Paulo. É muito... É lógico. Janaúba, você vai ter que mostrar lá. Vai ter, eu acho. Vamos dar um jeito aí. Não, vamos fazer propaganda. Vamos falar. Mas, posso falar? Eu acho que tem uma coisa interessante do trabalho do Éder, que quer dizer, que acho que é legal falar, pelo menos... que é essa relação com a música, que foi muito representada nas performances, assim, de uma regularidade na produção de performances, que não era somente... É claro que a música tem um papel fundamental, mas também trabalhar com dançarinos, a questão do corpo sempre muito presente. Aliás, trabalhou com alguns bailarinos do grupo Corpo. E era uma produção que... o Vídeo Brasil foi muito beneficiado, na verdade, porque eram grandes espetáculos que se produzia para as aberturas das bienais do Vídeo Brasil, espetáculos grandiosos, assim, não apenas de imagem, claro, mas a produção musical e a presença dos dançarinos, isso, performances de palco, meio shows, assim, câmera ao vivo. E fizemos algumas, sei lá, umas 6 ou 7 performances com essa potência, né? Então tornou ali, e a relação com esses colaboradores quase que continuados, como o Stephen Wittiello, o Acti, claro, e o Grupo Corpo. Acho que é legal você falar um pouco dessa sua... Eu vi fazendo esse documentário sobre o Acti, porque tudo começa a casar, porque no documentário tem a história desde um clipe, né, que eu fiz, e depois eles com o Grupo Corpo. E aí, quando aparecem as imagens do Grupo Corpo no documentário do Acti, eu vi que eu que fiz as imagens do Grupo Corpo também. Então, é tudo um complô mineiro ali, de dança, música e imagem que virou. Esse documentário mostra bem isso, assim, essa história lá dos bailarinos, dos músicos e tudo junto ali, né? Que começa com o bolero, né? Que foi o primeiro que veio aqui em 85, né? 86, sei lá. Não lembro. Eu acho que cabe completar aqui que quando você mencionou o Lavra, né, como dos últimos trabalhos, e o Éder é o produtor do Lavra, né? A empresa do Éder é a produtora do filme. E eu herdei o Stephen nesse processo. E
a princípio, eu não estava muito satisfeito de ter o Stephen como um músico norte-americano para musicar um contexto de Minas Gerais, de desgraças acontecendo em Minas Gerais, e queriam alguma sonoridade mais local, né? E acabamos indo buscar, claro, no Grivo, né? O Grivo já tinha feito 2 outras trilhas para mim e vem fazendo praticamente de toda a produção de Minas Gerais, como uma espécie de atestado de mineridade da Festival de da Tiradentes, produção. assim, Grivo, É. Grivo. Só tem Mas funcionou muito bem o Grivo e o Stephen no Lavra. foi muito Teve um equilíbrio que acabou funcionando muito bem. Ambos disponibilizaram músicas baseadas em trechos, em ambiências, e essa junção, em alguns momentos, uma leva a outra, né? E eu fiquei muito satisfeito com esses resultados. Eu acho que o seu jeito de editar também tem essa coisa com a música, e o Stephen, ele fala que ele não faz música, que ele faz som, ele manda os sons e a gente monta a música. Praticamente acontece isso. Então, ele não entrega uma música pronta, fala assim, isso aí está pronto. Ele nunca fez isso. Ele manda um monte de sons e a gente vai fazendo, né? O Pilgrimage, por exemplo, é todo construído com sons que ele fez, não é? E acho que no Lava tem muito isso também. Você foi editando o som e como foi? Eu acho que ambos, a gente sempre meteu muito a mão no som. Não é uma lógica de mandar para o músico e receber de volta. É um desenho sonoro que vai sendo feito na edição. Tem situações que aparecem na edição em função da sonoridade, né? E a pandemia foi um facilitador para o Lavra. Facilitador não havia por que terminar o filme. Não havia por que. A gente começou a montagem em janeiro de 2020 e por quase 2 anos não havia motivo para terminar o filme, né? Então esse desenho sonoro foi né, e a gente fez depois no estúdio o 5.1, né, que a gente fez junto lá, porque ele foi para o festival, né, de cinema e tem uma qualidade super legal de áudio, né? Sim. Tem o Lavra, assim, muito... Sim, é incrível. Ganhou até prêmio de áudio. Ganhou. Brasília. E de fotografia, né, no Festival de Brasília. Eu teria uma pergunta assim que não tem a ver com os filmes mais antigos. Eu queria saber qual é a relação de vocês hoje com a geração de imagem, com celulares. Vocês gravam, registram e tem alguma assim? Ou vocês pararam de Acabei filmar? de fazer uma série para a TV com 2 iPhones 15. Então, Sim. é uma A relação relação boa, total continua com o boa. telefone. Não, acabou a câmera. A gente deixou de filmar com a Red, que a gente tem a Red. O Lucas também deixou de filmar com a Red. A gente tem uma Red 8K, mas a gente optou para fazer uma série. A gente gravou 200 cenas em 24 dias com 2 iPhones. Vamos ver o que vai dar. Eu estou editando no iPad. Uhum. Multicam, já saiu. Final Cut para o iPad. Então, tranquilo. Eu acho que essa mistura de formatos ela está em toda a produção, né? Durante esses 30, 40 anos não há um trabalho que tenha uma fotografia homogênea, assim. Estou aqui falando para a Helena, fotógrafa. E essa ideia de mistura, ela não é, ela é um pouco casual, um pouco pelas urgências. No caso do Lavra foi porque algumas cenas feitas em pré-produção se mostraram
muito imperdíveis, que tinham que ser usadas. Outras cenas, por exemplo, o final do filme é feito com um Galaxy, porque era a situação na chuva que não podia abrir nenhuma outra câmera, estava eu e Camila só na chuva, e vamos gravar, Camila, vamos. E então é o que tinha ali, né? É uma cena que finaliza o filme. O Éder não gosta muito não, porque ele fica falando que tinha que ser em iPhone e não em Galaxy. Não é isso, é porque eu tratei a cor do Depois filme a gente inteiro. corta essa parte. Eu tratei a cor do filme inteiro. Essa cena não tem como tratar, ela é intratável. Assim, não tem jeito. É péssimo. Não, é um arquivo difícil, o Galaxy. É um arquivo horrível. difícil. Ele não tem latitude para mexer em nada. Que horas para fazer ela tentar existir, ela é horrível. O Éder é colorista do E filme. fecha o filme ainda. Então, e aí, mas acaba tendo ela responde, o uso responde ao contexto. Então tem 5D, tem 6D, tem RED, tem Canon C200, C300, FS7, FS9. Uma festa. Uma festa. Não, mas é que eu li um texto que você me mandou sobre o tempo não recuperado, e tinha também uma reflexão sobre o cotidiano, de que você tinha uma obsessão em filmar tudo o que você vinha fazendo, uma obsessão pelo registro, antes da chegada dos celulares, enfim. Eu queria saber se isso continua ou se você foi desestimulado, depois que todo mundo começou a filmar tudo. Ou se tem também, de novo, alguma coisa que tem a ver com política do registro, sabe? Olha, eu demorei muito para ter minha própria câmera. Eu levei 6 anos depois de me julgar um videomaker, né? Porque era videomaker mesmo. Inclusive como é que chama o seu primeiro filme? Filme longa. Primeiro longa. Enredando as Pessoas, tem um personagem lá que é o videomaker. É o Lucas. Sou eu. O personagem é o videomaker que aparece. Videomaker, né? E sou eu o personagem. E caricato. Mas eu demorei muito até a minha própria câmera, mas eu me joguei nesse ambiente, fui conhecer as produtoras, fui conhecer o Éder, porque eu era a pessoa responsável na UFMG, quando eu fazia comunicação social, era a pessoa responsável em sair com o equipamento. O equipamento só saía comigo. Então, eu tinha que gravar para todo mundo da escola. E eu ficava com equipamento, às vezes, nos finais de semana, gravava as bandas de rock, gravava um monte de exposição. Então, eu gostava muito de ter a câmera o tempo todo à disposição, né? E quando eu saí da UFMG, eu fui usar câmeras da Envid, fui usar câmeras emprestadas, mas não é a mesma coisa do que ter uma câmera à disposição o tempo todo, né? Eu só fui ter em 93, quando eu mudei para São Paulo. E fui fazendo filmes com Super 8 porque tinha uma câmera Super 8, era mais fácil ter uma câmera Super 8 e um filme velho que ninguém queria, em Super 8 ou em 16. Meu primeiro videoarte é feito em 16, porque o Aaron Feldman me doou 12 latinhas de filme 16mm, e eu dava aula na PUC e tinha acesso a uma câmera, uma ARRI 16mm. Então, era o que tinha, era o que dava para fazer, e continua sendo mais ou menos isso. Eu tenho uma Blackmagic, mas a maior parte do tempo eu gravo com celular, e vai se misturar, as coisas se misturam, né? Mas claro, num desenho de fotografia de um filme como Lava foi pensado uma fotografia, primeiro com Elô Passos, depois com Bruno Risas, tinha um desenho, um pensamento fotográfico que acaba se mantendo ao longo do filme, mas ele é cheio de buracos, ele é um caleidoscópio, né?
Mas, no caso do Lavra, isso se justifica também. No plot, na diegese do filme, é um filme que se passa por 4 anos, né? Onde as coisas mudam, os tempos mudam, o olhar muda, então tem imagem de arquivo dentro desses 4 anos, né? Do imaginário da própria personagem, quer dizer. Tem imagem de arquivo de outras pessoas em Lavra? Tem, a gente teve, tem inclusive de uma forma meio, como que se fala isso? Como que é meio, não, meio, bom, se mistura de uma maneira bagunçada, porque tem imagens, sim, que o Pilgrimage eu não conheço o filme todo, a instalação, porque tem algumas versões. Então eu acho que eu vou lá, está na Cinemateca, na Pinacoteca, eu vou lá e falo assim, mas isso é do Lavra. Eu vou reclamar, vou ter que reclamar com ele, né? Não, mas o arquivo foi aberto para ele, estava lá. Mas também teve de situações que aconteceram em Governador Valadares que a gente teve que comprar, né? De um arquivo, de um realizador local. Pouca coisa, mas teve. E tem... isso. Tenho uma última pergunta para o Éder, depois a gente abre para o público. Queria saber o que é essa coisa nervosa, que eu imagino que tem vários significados. E tem também, entre os significados mais metafóricos, tem uma colcha, que tem esse de retalho. Eu queria saber... Que é a coisa nervosa. Pois é, eu queria saber de onde surgiu essa ideia da minha colcha. Avó. Minha avó que fazia essa colcha. Ela, fuxico, sabe? Aquela... Não sei explicar por que é nervosa, não, mas ela que fazia. Fez para todas os netos. Bem lindo, tem... E eu usei aquela, acho que é da minha irmã, para botar o velho sentado em cima da coxa de retalhos. E essa coisa nervosa era uma coisa mesmo que sentia assim, meio... assim, eu comecei a escrever. Antes teve o Não Vou à África, né? Porque tem plantão. E são vídeos que eu escrevi, que eu fiz os textos. Então, é uma coisa meio assim, eu fazia um roteiro, aquilo tudo tinha roteiro, parece que não, mas tinha roteiro, escrevia uns papéis assim, grandes, desenhava e tinha os textos todos, até que ficou texto demais, que foi o Enredando as Pessoas, que é o terceiro. E aí eu falei, não, chega, vamos parar de escrever, vamos pedir outras pessoas para escreverem, porque não estava dando, não. Mas essa é uma tentativa de fazer uma narrativa diferente do que eu já tinha feito em videoarte, apesar que o Mentiras tem um pouco, mas ali era trabalhar com ator, com texto dirigido, com essa coisa que normalmente não tinha, né? Tinha performance, tinha dança, tinha coisa, mas não tinha essa coisa do ator. Eu brinco muito com isso, né? Com essa coisa de filmar, de depoimentos, né? De textos numerados, inclusive começa do 9, porque o Não Vou à África é do 1 até 8. São os statements. Aí começa... As cenas, né? Começa do 9, porque já tinha o filme anterior. Eu gosto também que tem os monumentos, eu não entendi bem porquê. Tem a Torre Eiffel, tem o Coliseu. Bom, isso tem uma história engraçada, a Europa em 5 minutos, que é o anterior. Um filme antes do... Ele é antes do Acti, o contemporâneo, antes de tudo. Ele é de 85. É um super-oitista. Foi em vídeo. Ele foi com 2 horas. Ele fez telecine. A gente tinha um telecine de Super 8. E ele chegou com
2 horas. Ele deu uma fita VHS de 2 horas de imagens que ele fazia das viagens dele, todas de turismo. Então, tinham todos os monumentos, só que você não enxergava nada, porque ele não sabia filmar. Então, assim, o Europa é um filme que você não vê nada. Você vê a Europa em 5 minutos, mas você... E ele tinha movimentos, assim, para fazer a Torre Eiffel. Ele fazia, assim, parecia masturbação na Torre Eiffel, na Torre de Pisa. Era assim, para os monumentos verticais. Tinha, assim, as panorâmicas. Ele falava, ele tem uma frase: o Museu do Louvre passou ali, fugazmente. Não foi ele que passou pelo museu, foi o museu que passou por ele, né? Assim, ele tem frases assim, e aí eu falei, agora eu vou fazer a minha Europa em 5 minutos, vou filmar Então a coisa os nervosa monumentos começou ali dali, com o Teresino, com ele que entra no Mentiras e Humilhações, ele entra na janela, assim. Mas é um filme que também virou instalação, eu fiz a instalação com esse filme, que é um filme muito divertido. Ele fala assim, Pombos, tanto pode ser Rio de Janeiro como Veneza. Mas você não consegue saber o que é mesmo, não dá para ver. Não sei se você conhece muito esse bom. vídeo. Sim, conheço, muito bom. Lucas, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Eu queria só mencionar que isso, para quem não viu, está vendo esse recorte aí, é um recorte de um período, assim mesmo, de um embate com uma determinada linguagem. Eu acho que a gente foi caminhando para vários outros caminhos, outras searas, outras possibilidades, e eu fico eu valorizo muito esse acervo, o acervo do Vídeo Brasil, e eu tenho um interesse muito grande em que os outros trabalhos que eu fiz depois, que eu não inscrevi no Vídeo Brasil, que eles façam parte do acervo. Então, eu já me dispus a doar tudo que eu tenho para o Vídeo Brasil, para que isso possa ser de alguma consulta. Torço para que a Solange tenha um lugar incrível, permanente, para esse tipo de consulta e esse tipo de acesso. E nossa ideia era um pouco de mostrar trabalhos que não estão no acervo também, mas eu fiquei muito satisfeito com esse recorte dessa forma também. Acho que a Solange pode responder, não vou... Não, tem trabalhos que só a Solange tem. É muito importante essa iniciativa. Não, é super, porque eu precisei de um vídeo que eu tinha feito, que não foi para o Vídeo Brasil, não sei, mas só tinha no Vídeo Brasil, Paracelso, que era sobre o Celso Renato de Lima. Aí eu não tinha mais o vídeo, e o Vídeo Brasil tem. Então tem vários vídeos que o Vídeo Brasil tem que eu não tenho mais. Assim, mas isso é recorrente com vários artistas. Bom, não vamos fazer nenhuma DR pública aqui, mas está aceito total, já falamos sobre isso. A gente precisa tomar a iniciativa de levar isso lá, mas esse momento está sendo esperado já faz uns 3 anos. Basta você levar, né? Claro, para o Vídeo Brasil é fundamental. Esse é o lugar para pesquisa, o lugar que o Vídeo Brasil se colocou desde sempre. Né? A construção do acervo diz respeito a isso. E vocês são figuras-chave dessa história. Então, não apenas as obras que participaram, mas essas outras obras que dão uma compreensão para o pesquisador da produção de cada artista, junto com os depoimentos que vocês fazem, que a gente vai juntando ao longo desses anos. Mas só levar. Gente, alguém tem alguma pergunta, comentário, colocação? Tem uma coisa que pode ser estímulo para pensar, tanto o Éder quanto o Lucas com performance não tanto, se bem que sim, você era do FAC, né? Mas tem essa tradição que eu acho que tem um pouco a ver com a produção de Minas Gerais. A gente costuma falar isso, né? Que são esses artistas que transitam com uma facilidade enorme entre linguagens. A performance, a
tal da videoarte, longa-metragem. Tanto o Éder quanto o Lucas têm uma trajetória aí também de longa-metragem, também experimentando algumas, né, quebrando alguns desses parâmetros postos pela indústria cinematográfica, por exemplo, na condução e na narrativa dos filmes. Né? Isso é extraordinário. São pessoas que, assim, a Sandra Kogut, por exemplo, participou desse momento como Éder e acabou fazendo um cinema maravilhoso também, mas bem preso a uma narrativa mais, vamos dizer, clássica de cinema. E vocês conseguiram... tem esse trânsito entre performance, longa-metragem e os ensaios ou videoarte. Também aquele Contos da Meia-Noite, né, que uma série para TV Cultura, né, com Abjanra, são 98 programas. Exatamente. De 3, 4 minutos que a gente fez para a TV Cultura aqui de São Paulo, que é uma série. E a relação com a televisão. A MTV veio para poder... Quer dizer, a MTV, no começo... eu fiquei lá um ano, 2 anos. Uma influência grande também da produção de vocês. Eu falava sempre que a MTV, quando ela começou no Brasil... mudou muito as perspectivas para os artistas de vídeo, né? Porque muita gente foi para lá e a MTV foi construída no começo, em grande parte, por equipe, pessoas que trabalhavam no Vídeo Brasil e esses artistas todos. Então, e que por isso a MTV, talvez no Brasil, tenha uma característica, uma cara muito diferente das MTVs no resto do mundo. Ela foi muito mais experimental, ela foi muito mais radical nesse sentido de experimentar a linguagem televisiva sem precedentes. O Éder tem uma experiência mais experimental dentro da MTV. A minha passagem pela MTV foi de cobrir férias de diretores de VJ, dirigir Cuca, Gastão, Edgar, nossa, me perdi o nome aqui, Astrid, né? Mas eu dirigi o acústico Gilberto Gil, que vinha num formato padrão, não permitia muita experimentação. Mas bem lembrado, Solange. A gente começou antes, né, de entrar no ar. Então foi um ano antes, quase, de entrar no ar. Era o Zeca Camargo, a Jaqueline e... Aí a gente fez uma coisa antes da TV entrar no ar mesmo. Mas depois dessas experiências com televisão, que eu tive experiência com televisão, com musicais também, na TV Minas, em BH, por isso até que me convidaram para dirigir o acústico Gilberto Gil, eu mudei, eu nunca mais quis trabalhar em televisão. E um dos caminhos que eu encontrei como uma seara de experimentação, como uma antítese de televisão, foi exatamente o feito à mão, o FAC, né? Que era para quem, acho que talvez um ou dois aqui conheçam esse projeto, o Edusal e o Demétrio, talvez, que era uma banda audiovisual. A intenção era que fosse uma banda audiovisual. Éramos 7 e que a gente pudesse migrar entre sons e entre produzir sonoridades e produzir imagens indistintamente entre os membros da banda, né? Claro que acabava que os músicos ficavam ali mais segurando, né? Fazendo reserva de mercado, e os videoartistas também. Mas existia essa intenção de uma mistura ali. E depois eu fui fazendo algumas, mas cada vez mais rarefeita essa experiência. Tem umas 4, 5 depois do fim do FAC, né? O FAC tenta voltar, mas está todo muito, muito velho e barrigudo. Não acho que não vai dar certo. Bom, não, é lindo o encontro com o Stephen Vitiello, porque não sei porque eu tenho uma admiração por ele também. Eu acho que esse foi, enfim, por causa do Vídeo Brasil e sim, foi esse lugar incrível desses John Log, na verdade, que fez o encontro.
individualmente para o Vídeo Brasil. Sim. Tem aqui uma performance maravilhosa dele. No, and a Dead Bird. No Sleep and a Dead Bird. É, Lembra que lindo? é linda. Bom, saudosismos à parte. Ninguém tem perguntas para fazer? Então, eu achei muito incrível esse encontro e o que vocês falaram. Eu queria agradecer muito. Você veio de Obrigado, Minas vocês. para São Paulo. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. E obrigada ao público. Obrigado. E, enfim, de novo, como de praxe, todas as equipes do SESC, do Vídeo Brasil. E é isso. E se tiverem alguma coisa para falar depois, é só mandar por e-mail, a gente registra. Tá bom. E obrigada, Lucas. Então, seguimos, vocês dois seguem em contato para esses Entregar acordos os agora, para entregar. Sim. Né? Entrega Pós-pandemia, a gente vai fazer isso logo. E agradecer, obrigado mesmo por fazer parte desse programa, um programa que eu pretendo continuar a ver os próximos e muito valioso. E é um prazer mesmo Obrigado. estar. Essas trocas que a gente teve antes, em processo, também muito bom. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigado, Solange, mais uma vez.